Olá, amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro de Karl Barth Schutter, Parábolas e Ensinos de Jesus, escrito por ele enquanto estava encarnado em 1928. Hoje nós vamos iniciar a parábola do semeador. Vamos ver o que é que Karl Barth diz para nós aqui. Diz ele: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola, aspas, saiu o semeador para semear a sua semente, e quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto a 100 por um, a 100 por um. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava esta parábola. Respondeu-lhe Jesus: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Fecha aspas. Então, o sentido da parábola, segundo Karl Barth Schutter, é este. O que é semente? O que é semente? Fácil para deduzir. Palavra de Deus, não tenha dúvida. Então, a semente é a palavra de Deus. Aqueles que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Aqueles que estão sobre a pedra são aqueles que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação, caem fora, voltam para trás. A parte que caiu entre os espinhos, estes são aqueles que ouviram e, indo o seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o futuro não amadurece. E aqui caiu na boa terra, esta semente, então são as pessoas, aqueles que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Veja, Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9, Marcos capítulo 4, versículos 1 a 9, Lucas capítulo 8, versículos 4 a 15. E agora então Karl Barth vai dizer, vai comentar sobre a parábola. Então vamos ver o que é que ele vai dizer para nós. Dizendo, a parábola do semeador é a parábola das parábolas. E por isso é a número 1 no entender dele. É a parábola primária, primeira mesmo. Sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas, os conhecimentos espirituais. Então, pelo enredo do discurso, diz Karl Barth Schutter, vemos aqueles que, em face da palavra de Deus, são beiras de caminho, onde passam todas as ideias grandiosas como gentes nas estradas, sem gravarem nenhuma das ideias.
Nossa, que coisa maravilhosa! Daí um minuto você pergunta, o que é maravilhoso? Não sei. Essas são as pessoas beiras de caminho. E continua ele dizendo, sem gravarem nenhumas ideias, né? São pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. São espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. Mas, se assim acontece para o comum dos homens, como para a grande parte terra improdutiva, que faz parte do nosso mundo, também se distingue dentre todos uma pleiade de espíritos de boa vontade, que ouvem a palavra de Deus, põem-na por obra, e dessa semente bendita resulta tão grande produção, que se pode contar a 100 por 1. Planta uma, nasce 100, planta uma, nasce 100. É isso que ele quis dizer. Então, da maneira que a semente é a palavra de Deus, diz Caivá, a lei do amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral, inclusive os profetas, e se resume no ditame cristão: adora a Deus e faz o bem até aos seus próprios inimigos. Estamos nessa fase? Adorar a Deus e fazer o bem até aos inimigos? É difícil, né, gente? Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o cristão. Esse é o seguidor do Cristo. Cristão todos nós somos. Ou nós falamos que são, mas seguidor do Cristo. É complicado. E aí ele continua dizendo o seguinte: a palavra de Deus, a semente, é uma só. Quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de receber essa semente. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deriva esse fato da variedade e da desigualdade de espíritos que existem na Terra. Não são todos iguais? Perguntarão alguns. Fisicamente, sim. Mas intelectualmente e moralmente, não. De jeito nenhum. Como ele diz aqui, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à liberalidade, à fraternidade, outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. Os exemplos desses daqui aos montes. Só começar a pegar a turma que está aí na Lava Jato, a gente vê o excesso de egoísmo, orgulho, apegos aos bens terrenos, etc. Não é verdade? Mas de uma forma geral, estava falando há pouco com o Mário aqui, nós somos muito atrasados, gente. Onde se viu nós ficarmos brigando por bobagem, matando um ao outro por causa de um aparelho de telefone, por causa de R$10 no bolso? Gente, não faz sentido isso. Aí quando a gente pega aquela cena do Carl Sagan, que ele pediu para que a sonda Voyager, estando lá perto de Saturno, virasse assim, fotografasse a Terra, um ponto, perdido na imensidão. O que nós somos, gente? No universo? Nada. Estamos aqui nos degladiando, matando um ao outro, batendo, achando que a minha ideia é melhor, que a tua não presta, que o meu jeito de ser tem que ser obedecido, o outro quer o outro jeito. Gente, como é que percebe como nós, perante o universo, estamos realmente atrasados? Mas muito atrasados. E aí veja,
Tudo isso que o Carvalho está dizendo só vem engrossar tudo isso. Que semente nós somos? Obviamente somos a semente oriundas do Pai. Mas que terra nós escolhemos para fazer brotar essa semente? Não é verdade? E Carvalho continua dizendo o seguinte: a terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um de nós. Beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa. Acresce ainda que nem todos os pregoeiros da palavra a pregam tal como ela é, em sua simplicidade e despida de formas enganosas. Uns revestem-na de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica, ornam-na com tantas flores, que, embora a palavra permaneça, fica obscurecida, enclausurada na forma, sem que lhe possa ver o fundo, o âmago, a essência. Nós temos irmãos brigando até hoje, dentro da doutrina, pela pureza doutrinária. Gente, o que é pureza doutrinária? O que é pureza doutrinária? Amor a Deus é amor ao próximo. O resto é conversa fiada. Está aqui, ó. O Carvalho acabou de dizer isso para nós. Eu vou até ler de novo. Acresce ainda que todos os pregoeiros da palavra a pregam tal como ela é, em sua simplicidade e despidas de formas enganosas. Uns revestem-nas de mistérios, dogmas, retórica, ornam-na com tantas flores, que, embora a palavra permaneça, fica obscurecida, enclausurada na forma, sem que se lhe possa ver o fundo, o âmago, a essência. Qual é o fundo, o âmago, a essência da doutrina espírita? O amor a Deus é o próximo. Esse é o âmago da doutrina. Nós vamos ficar discutindo aqui se o corpo do Cristo era, de fato, material ou não era. Coisas assim que não faz sentido nenhum, do meu ponto de vista. Eu acho que está aqui, veio ao encontro do nosso patrono, Carvalho Schutter. Muitos pregam a palavra por interesse, como o mercenário que semeia, outros para se vangloriarem, e grande parte pregam-na por egoísmo. Nesses casos, não dissipam as trevas, porém aumentam-nas. Não abrandam corações, endurecem-nos. Não anuncia palavras, mas dela faz o instrumento para receber ouro ou glória. Existe isso no nosso tempo, gente? Alguém usando as palavras do Cristo para receber ouro ou glórias? Enriquecimento. Estamos repletos de ver isso por aí. Muita gente se deixa levar, ainda acreditando que dá para fazer um tratinho aí com Deus, fazer uma barganha. Olha, eu vou dar minha casa lá, você me dá 2 aqui, viu, Deus? Ô, gente, isso não existe. Está muito claro. Deus é espírito e matéria. Deus criou o espírito para interagir na matéria e voltar para ele. Vamos esperar aqui na matéria que nós vamos ser beneficiados, como eu brinco sempre, com Deus jogando sacos de dinheiro para nós. Não existe. É mérito, é trabalho, é esforço, é busca, é persistência. Deus abrindo empresas lucrativas. É isso aí. Não existe nada disso, gente. Complicado. Tem gente que pregou, que fala, Mas não faz nada. a levar vantagem. Eu não quero dizer que não. Isso aí. Estão milionários. E aí? Jatinho para cá, jatinho para lá. E aquilo que eu brinco com você, morreu, o caixão tem gaveta? Mantém meus efeitos. Caixão, Esses daí, o caixão tem gaveta, eles vão eu levar não o sei quê? nem em cima como é que vai Absolutamente ficar, não. nada.
isso aí. Que vendem uma coisa que não devem vender. Não tem isso. Esse é o meu comentário. Eu não estou querendo julgar, mas... Não, mas tá o aí, comentário tá aí, que tá todo trazendo mundo, à baila este assunto, É, então eu estou é verdade. dando uma retórica. E Caibar continua dizendo o seguinte: para pregar e ouvir a palavra, é preciso que não a rebaixemos, mas a coloquemos acima de nós mesmos. Porque aquele que despreza a palavra, anunciando-a ou ouvindo-a, despreza o seu instituidor. E como disse ele, quem me despreza e não recebe a minha palavra, tem quem o julgue. A palavra que falei está, a palavra que falei, esta o julgará no último dia. Servo que loctus sum, ele fala em latim aqui. Então veja, não tem saída. Plantou, colhe. Plantou, colhe. Cuidado com as suas palavras. E aí continua ele dizendo: que belíssimo quadro apresenta-se a nossas vistas quando, animados pelo sentimento do bem e da nossa própria instrução espiritual, lemos com muita atenção a parábola do semeador. À nossa frente desdobra-se vasto campo, onde aparece a extraordinária figura do excelso semeador, o maior exemplificador do amor de todas as idades, e aquele monumental sermão ressoa aos nossos ouvidos, convidando-nos à prática das virtudes ativas para o gozo das bem-aventuranças eternas. Está aí. Quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Não vamos dar uma de pessoas que faz de conta. Vamos ser aqui aquele que cai em cima da pedra, ou, é bonito. O que ele falou mesmo? Quer dizer, bonito, mas não está nem aí. O Espiritismo, filosofia, ciência, religião, independe de todo e qualquer sectarismo. É a doutrina que melhor nos põe a par de todos esses ditames, porque, ao lado dos salutares ensinos, faz realçar a sobrevivência humana. Ninguém morreu. Depois da manhã, dia dos mortos. Vamos lá no cemitério chorar. Gente, que brincadeira é essa? Lá dentro não tem ninguém. Lá está a roupa velha que rasgou, não dava remédio, foi lá para os bichos comerem. Pergunto para alguém que está vivo: quem consegue viver dentro de um túmulo? Para que ir lá pintar o túmulo, mandar por mármore, encher de flores e ficar chorando? Gente, é o coração que manda, é a gente se comunicar com o nosso querido ente que partiu. Ninguém vive dentro de túmulo, não é impossível. Por isso que ele falou aqui, ó, eu vou reler de novo. Porque os salutares ensinos faz realçar a sobrevivência humana. Não tem ninguém lá dentro. Base inamovível da crença que aperfeiçoa, corrige e felicita. Tá certo? Que os seus adeptos do Espiritismo, compenetrados dos deveres que assumiram, semelhantes ao semeador, levem a todos os lares e plantem em todos os corações a semente da fé que salva, erguendo bem alto essa luz do Evangelho, escondida sob o alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos que tanto têm prejudicado a humanidade. Repito, escondida sob o alqueire, a luz dos dogmas e dos falsos ensinos que tanto têm prejudicado a humanidade. Falava agora há pouco, a Terra, nós somos tão pequenos, e cada vez que a gente vai ver alguma coisa que possa nos iluminar, alguém se apodera, vem e faz as transformações a título de ser religião. Nós
acreditamos e atrasamos a nossa evolução. Meus amigos e amigas, depois de estarmos aqui pelo menos 10.000 reencarnações no reino nominal, olha o nível que nós estamos ainda. Acabei de dizer, matar por causa de um telefone, por causa de uma bobagem. A vida não tem valor. Ele chega, olha para você e dispara uma arma. O que é isso? Cadê a fraternidade? Cadê o entendimento? O que é isso que nós estamos vivendo? É impressionante. A quantidade de mortes violentas por dia no Brasil é assustadora, gente. Estava vendo ontem aí, o que acontece aqui em um ano foi mais do que a guerra no Vietnã. É coisa assustadora. Em torno de 65.000 mortes por ano. Gente, não tem sentido um negócio desse. Porque eu não gosto das ideias do Pedro, porque o Pedro olhou de lado para mim, falou alguma coisa atravessada, eu vou lá, pego uma arma, um pedaço de pau e tiro a vida dele. Olha o nível que nós estamos, gente. Nós ficamos olhando para o chão, olhando para o umbigo. Não levantamos a cabeça para ver a nossa origem. O que devemos fazer? Essa semente que nós somos do Pai. Como é que estamos semeando e regando essa semente? Especialmente os jovens. Porque a grande maioria dos criminosos são muito jovens. Por quê? Porque os pais não trazem Deus dentro de casa. Foi um menino de 13 anos que matou 2 na sala de aula. Eu te pergunto, Impressionante. eu não li nada sobre a vida dele, mas com certeza. Será que tinha o hábito de semanalmente fazer o evangelho, falar sobre Deus dentro de casa, falar da necessidade da vida, da continuidade da vida, da fraternidade, da humanidade, de fazer a benevolência? Será que esses pais falavam isso? Eu não li, não sei. Eu estou colocando como dúvida. Sem Deus nós não somos absolutamente nada. Ilusão. Quem falar para qualquer criança, deixa ele escolher o que ele quiser, quando crescer ele vai escolher a direção. Perdido, não sabe escolher nada. Absolutamente perdido. Pais e mães, não deem tudo o que os filhos querem. Eles têm que sentir a dificuldade, têm que lutar para buscar. Por quê? Se ele depois cresce, está acostumado a tudo fácil, tranquilo, e não tem mais, ele parte para a agressão. Ele não aprendeu o mérito. Não aprendeu o mérito de buscar aquilo. Se encontrar uma dificuldade, ele está fugindo. Exatamente. Não sabe lidar, parte para a agressão. Então vejam o quanto é importante trazermos Deus dentro de casa, desde criança. Acompanhar a criança, porque a criança não cai de paraquedas dentro de casa, não, meus amigos. Há um acordo entre pai, mãe e o filha que vai reencarnar. A nossa obrigação é até os 21 anos, no mínimo. Depois eles têm que caminhar sozinhos, não tem dúvida. Mas pais e mães não se desligam dos filhos nunca. Então essa história, não, ele se vira, ele vai. Não existe isso. Nós temos que orientar as tendências instintivas que a criança traz. Se ele foi numa outra vida um assassino, ele traz isso naturalmente. Então nós temos que mostrar que não pode, por Deus do coração. O Evangelho é muito claro sobre isso. É muito claro. Os pais são responsáveis. Os pais são responsáveis. Vai responder por isso. Vai responder. Repito, ninguém cai de paraquedas. Se por acaso, não. É um acordo tácito, feito na espiritualidade. Comentários, meus amigos? Essa parábola é muito, como diz Caibar, é a parábola das parábolas. E é mesmo. Essa é. Essa aqui traz para a gente, número 1, mesmo, coloca quem nós somos. Que semente boa, porcaria, podre, o que somos. Que semente somos nós? Ele nos criou uma semente perfeita, mas nós procuramos que terreno para germinar? E semear também. Né? Germinar e semear automaticamente. Comentários mais, gente? Perguntas?
Isso aqui é muito, muito importante nós refletirmos. Jesus deixou claro que para os apóstolos, como ele mesmo disse no Evangelho, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas. Por que falava em parábolas? Porque éramos muito pequenos, não conseguíamos entender. Então ele usava dos acontecimentos do dia a dia para falar das coisas espirituais. E até hoje, o que fazemos com o Evangelho do Cristo? Estamos entendendo, querendo entender a letra pela letra e não pelo sentido moral. A letra mata. A letra mata, a letra mata. Cortar e abrir, né? Então, meus amigos, essa parábola aqui é para a gente pensar bastante, viu? É para a gente refletir mesmo. Somos boa semente? O que estamos semeando aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos colegas de trabalho, na rua onde passamos, na condução? O que nós estamos semeando? Isso aqui é uma carapuça assim bem acomodada para todos nós. Perguntas? Comentários? O nosso comportamento tem que ser diferenciado dos outros, em si, do que os outros aprenderam, né, com a sua religião que segue. A espírita é diferente. Aqui muito for dado, deste muito será exigido. Eu vou num fato simples, você pega um ônibus, às vezes você vê uma pessoa, um idoso de pé, tem gente que não levanta nem a pau. Ou se não usa o banco do idoso, fica sentado lá. Eu uso bastante metrô, ônibus também. Eu tenho fazendo que está dormindo, você vê cada um. Eu percebo. Você fala, eu não sei que nível nós estamos ainda, mas que nós não acordamos para nada. Estamos nem aí, o idoso se lasca. Porque isso faltou orientação, educação do pai e da mãe em casa. Com certeza. Pai e mãe relaxados. Não deram a educação necessária. Não, estou falando jovem, isso aí. Eu vejo isso nos ônibus e metrôs também. Nem precisaria existir banco para idoso. Não! Que educação que Isso é uma prova de que as pessoas não estão educadas para oferecer um lugar. Não precisaria, você tem razão. Deveria ser automático, como era, por exemplo, quando eu era criança. Eu aprendi que tinha que dar um lugar para os mais velhos. Quando chegavam os mais velhos, mais novos, nós crianças levantávamos automaticamente. Mulheres grávidas e tal. Tinha que levantar. Hoje é isso que o Pedro falou. Mas porque acaba que o idoso levantando, isso que eu faço isso. Eu faço, com certeza. Eu vejo, às vezes, o idoso mais estupiado que eu, Santo Cristo, que necessita, estupiado, suspende, mais necessitado que eu. Mas às vezes não quero, é engraçado, mas isso já aconteceu com algum idoso isso daí, que você vai levantando. Tem uns que não querem, não faça favor, senta. Mas por que acontece isso? Falta educação dentro de casa. Falta Deus dentro de casa. Falta dar uma orientação moral, não tem. Porque as crianças hoje, o que é que acontece? Uma quer tirar do outro as coisas que tem. Eu quero levar vantagem. O meu é melhor do que o teu. Olha o meu celular, ó. Caramba, não tem sentido isso, gente. Não tem sentido. Me lembro de uma tribo africana, em que eles estavam desenvolvendo, acho que a Liz deve lembrar disso, estavam desenvolvendo ali a integração entre as crianças dessa tribo. Eu não me lembro bem o nome da tribo, mas enfim, aí terminou a orientação, eles colocaram uma disputa entre eles para buscar uma sacolinha de bala, essas coisas. Então, o primeiro que chegar vai levar. E aí Deus falou, então, na hora que nós raptarmos, sai todo mundo correndo. Todos se levantaram, deram as mãos e foram juntos, chegaram todos juntos. Uma tribo africana, gente. Quer dizer,
deu. Olha o exemplo que deu para nós que somos civilizados. Civilizado, coisa nenhuma. Quando eu vi isso, eu vi o filme e falei, não acredito. E aí, gente? Por quê? Todos se amavam igualmente. Por que eu vou pegar tudo para mim? Vamos dividir tudo igual. Você viu isso, né, Bê? Então. E nós? Somos civilizados? Isso passou aqui no filme? Eu tenho até em casa, no meu computador, eu posso até te mandar uma vez. É impressionante, dividiram as balas entre todos eles igualmente, cada um pegou igual e pronto, acabou. Não teve, eu sou o melhor, que eu? Que eu? Da chuteira, cada um tomou a chuteira. Foi um exemplo assim fantástico, gente. Tem o outro, Verdadeiro cristão. um time de futebol também, Que africano, difícil de crianças entender. muito. Eu vi. Ganharam chuteiras. Um deficiente. E eles não ganharam chuteiras. Ah. E não dava para todos as chuteiras que eles Eu ganharam. conheço. Aí eles dividiram. Cada um jogou com um pé com a chuteira e o outro descalço, mas eles dividiram a chuteira. Isso mesmo. Fraternidade. Você vai ver fraternidade, você vê. É uma Você vai ver fraternidade. Esse eu vi. Não, esse eu O do não Maida vi. também Incrível. eu vi, acho que foi o Maida que me mandou. Então, veja. Incrível isso aí. E nós, gente, vamos fazer uma disputa com as crianças da escola? É aquela história, ela sai tudo correndo, feito um louco. Por quê? Falta orientação dentro de casa. Nós dependemos todos uns dos outros. Sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Ficamos na ilusão de que somos o melhor, mas não somos. Basta vermos um acontecimento aí da própria natureza, um terremoto, um ciclone aí, acabou. Quem que nós somos? Nada. Então, se nós não formos buscar esses ensinamentos do Cristo, nós que nos dizemos espíritas e não os colocarmos em prática, quando chegarmos lá, nós vamos ser muito cobrados, hein, gente? Vamos ser muito cobrados. Comentários, perguntas? Então vamos só ler, para a gente discutir na próxima semana, a parábola do joio. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo veio e atrapalhou. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, arrancando o joio, arranqueis juntamente com ela também o trigo. Deixai crescer ambos, juntos até o momento do corte da ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Será que isso aqui tem alguma coisa a ver conosco, meus amigos? Falamos da semente agora, acabamos de falar da semente. Será que tem alguma coisa a ver conosco? Será que a nossa semente é o joio ou é o trigo? Seremos ceifados e queimados ou vamos para o celeiro? Vamos dar frutos? O que estamos plantando? O que nós estamos plantando? O que nós estamos plantando? Então, no próximo encontro, nós vamos nos aprofundar nisso, vamos discutir com mais atenção, tá certo? Mas eu recomendo a vocês para refletir bastante sobre essa semente, essa parábola do semeador. Que semente somos nós? O que está nascendo à nossa volta? Que exemplos estamos deixando
aos nossos filhos, maridos, esposas, amigos. O que nós somos? Somos realmente alguém que aceitou a boa semente, que caiu na boa terra, ou caímos aí no pedregulho, no meio dos espinhos? O que nós somos? Vamos pensar bastante sobre isso, tá bom? Muito obrigado a todos, saúde, paz, e no próximo encontro, então, nós vamos para a parábola do joio. Obrigado.